Quando a gente fala de agricultura, a primeira coisa que você tem que entender é que a agricultura ela pode ser classificada quanto ao uso de tecnologia empregada na produção. Eu tenho a agricultura, também abrange a pecuária, extensiva e intensiva. O que é a agricultura extensiva? É a agricultura típica, principalmente dos países periféricos. Essa agricultura extensiva é a agricultura que tem baixos índices de tecnologia. Então a gente tem essa agricultura, como eu disse a vocês, é mais comum em países periféricos do que nos países centrais. Então a gente tem essa prática dessa agricultura. O segundo tipo de agricultura, quanto à tecnologia, é a intensiva. A agricultura intensiva é com alto índice de tecnologia. Logicamente, com alto índice de tecnologia, em linhas gerais, é a agricultura praticada pelos ricos. Vão ter muitas máquinas, muita mecanização, muitos insumos, muitos fertilizantes, muitas técnicas e tecnologias. Então, essa agricultura é totalmente voltada para o lucro, já que a gente vai ter um gasto muito grande, a produção é maior e ela é voltada para o lucro, né? Então, a gente vai ter esse tipo de agricultura intensiva, que é mais comum nos países do mundo central, nos países que antigamente a gente chamava de países desenvolvidos. Bom, para entender a agricultura, o primeiro passo é eu entender os sistemas de produção. É o conjunto de técnicas, culturas e tecnologias empregadas na produção. E o Enem, particularmente, cobra muito isso aqui, os sistemas agrícolas. O Enem cobra bastante sistemas agrícolas. Ele envolve técnica, tecnologia e cultura, porque a agricultura também passa por um processo histórico-cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Em qualquer supermercado ou em qualquer frutaria, que a gente chama isso, em vários lugares do Brasil tem outros nomes, verdurão e feirão e por aí vai, mas você vai em qualquer frutaria e lá você encontra com a maior facilidade kiwi, que é uma fruta japonesa. Mas você aqui em Goiás tem dificuldade de encontrar pitanga, carambola, jatobá, ingá. Por que isso? A agricultura passa pelo consumo. E o consumo é uma questão cultural. Nós estamos na era mundializada. A questão da culinária é uma questão da comida é uma questão cultural. Desde o processo de colonização do Brasil, nós fomos treinados a plantar o que não comemos e comer o que não plantamos. Né? Isso gera a dependência. Né? Você lembra qual foi a primeira grande atividade agrícola do Brasil? Cana-de-açúcar. Voltada para quê? Exportação. As principais atividades agrícolas do Brasil hoje: soja, milho, algodão, café, cacau, banana, laranja. É uma produção para indústria. Você não almoça banana, você não janta laranja. E mercadoria para quem tem dinheiro. Né? Então, nós estamos numa estrutura agrícola que a gente planta o que não produz
o que não consome, perdão, né? E consome o que não planta. A base da alimentação do brasileiro também é o trigo. E 70% do trigo brasileiro é importado dos Estados Unidos e dos nossos irmãos aqui ao lado da Argentina. Bom, então, os sistemas de produção ou sistemas agrícolas de produção correspondem às técnicas e às tecnologias que serão utilizadas na produção. Tá? Assim sendo, a gente tem vários sistemas de produção, né? O primeiro sistema é a agricultura de subsistência, também conhecida como itinerante e popularmente chamado de roça. A agricultura de subsistência é aquela agricultura que o produtor planta para o seu próprio consumo. Essa é típica de países pobres ou pequenas propriedades. Então a gente vai ter aqui, ó, é uma agricultura extensiva. Ou seja, baixo índice de tecnologia. É uma agricultura sem mecanização. Ou seja, é mão de obra humana, a enxada na mão do produtor. Apresenta baixa produção. Porque eu não tenho mecanização. Então, ela é baixa produção. É uma agricultura de pequenas propriedades ou áreas. É uma agricultura de pequenas propriedades. Então, a gente vai ter esse tipo de agricultura, pequenas propriedades. Mão de obra humana, baixa mecanização, muita mão de obra humana. Voltado para mercado interno. E geralmente o que a pequena propriedade produz? Alimentos. A grande propriedade produz para exportação ou produz matéria-prima. A pequena propriedade, a agricultura de subsistência, predomina o cultivo de alimentos. Então, ela ocorre em regiões pobres do planeta. Ela pode ser chamada de itinerante, subsistência ou roça. Bom, tem uma característica dessa agricultura que é da América, que os europeus vieram conhecer aqui. E a característica é sobre a queimada. Então, como tem baixa tecnologia, geralmente ela usa técnicas rudimentares, como o próprio nome diz, a queimada. Então, geralmente é para abastecer o próprio consumo. Então, a agricultura de subsistência é aquele tipo de agricultura que não é uma atividade econômica que não transforma a vida de quem o pratica. Então, esse agricultor ele vai praticar e praticar essa agricultura só para sobreviver. Ele não melhora as suas condições sociais, ele não melhora as suas condições de vida. E na maioria dos países pobres, ela só piora as condições. Então, a gente tem esse tipo de agricultura que é a agricultura de subsistência. Segundo tipo de sistema agrícola, jardinagem. Tem este nome, você já pode suspeitar por quê? Jardim.
Um jardim, ele é cuidado por pessoas, não por máquinas. Então, a agricultura de jardinagem, ela consiste no plantio de mudas de forma rudimentar também. Não é uma regra, mas a maioria dos países que praticaram essa agricultura de jardinagem eram socialistas, como China, Vietnã, Coreia do Norte. Então eu vou ter uma agricultura que utiliza de numerosa mão de obra. Então aí a gente vai ter pouca mecanização. A numerosa mão de obra e a pouca mecanização é característica desse tipo de agricultura, agricultura de jardinagem. Ela também é praticada em terrenos íngremes ou alagados. Terrenos íngremes ou alagados, então a gente tem isso aí. Aí já limita o uso da mecanização, em montanhas ou em áreas alagadiças. A gente vê muito esse tipo de agricultura em filmes que tratam algum lugar específico na Ásia. Você vê esse agricultor numa área toda cheia de água, cultivando arroz. Um exemplo é um personagem do Mortal Kombat, o Raiden, né? Aquele personagem que solta raios. O Raiden é um asiático e usa uma roupa de agricultor. Ele solta raios porque o poder dele está ligado à agricultura, à chuva. O terceiro tipo é uma agricultura comercial. Essa agricultura comercial é chamada de plantation. É a agricultura que o Brasil conhece desde o seu período colonial. O que é a plantation? É a agricultura comercial destinada à exportação. É uma das principais causadoras da fome, viu, gente? Essa agricultura destinada à exportação. Aí a gente cai naquela situação, planta o que não come e come o que não planta. Então, a agricultura de plantation, ela é desde o Brasil colônia. No Brasil colônia, o agente de produção que usava esse tipo de agricultura era mão de obra escrava. Então, é o escravo que fomentou o processo da cana-de-açúcar e quase toda a metade do processo da produção de café no Brasil. Mão de obra escrava. Hoje não é mão de obra escrava, hoje ela é intensamente mecanizada. Se ela é mecanizada, ela é intensiva. A mão de obra no passado era escrava. Hoje tem duas mão de obra. Então, a mão de obra. Essa agricultura emprega dois tipos de trabalhador. O qualificada, a mão de obra qualificada, e o diarista. Quem é o diarista? O boia fria, por exemplo, né? Então, ele emprega, ou esse diarista é o subemprego, é o trabalhador que não tem vínculo com o dono da terra, não tem 13º, não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia. Então, a gente tem essa mão de obra qualificada. E quem é a mão de obra qualificada? Como ela usa muito tecnologia, é engenheiro agrícola, veterinário no caso da pecuária, né? Pesquisa e produção de novas tecnologias, selecionamento de sementes, transgênicos, adubos químicos e orgânicos, novas técnicas, novas tecnologias. Então, é agricultura destinada à exportação. Ela geralmente tem alta produção, vírgula, alto custo, não é agricultura de pobre, e
alto lucro. É a agricultura praticada pelos ricos nos países pobres. Os países ricos não praticam essa agricultura. Os países centrais, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, eles utilizam uma agricultura muito intensiva, mas eles plantam alimentos. Aqui planta matéria-prima. Olha como é que o mundo está dividido no ponto de vista agrícola. Os plantadores de alimentos e os plantadores de matéria-prima. Ricos plantam alimentos para eles e para vender para os pobres. Pobres plantam matéria-prima. Mas pobre, assim, estou dizendo pobre país, mas rico planta matéria-prima para exportar, né? Então, por exemplo, a soja soja e cana-de-açúcar é matéria-prima voltada para a indústria ou voltada para exportação. Então, a gente cai nisso aí como um grande problema social. A plantation